Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? O Zezinho emagreceu um pouquinho e a Inezinha ficou um pouquinho mais velha, mas está tudo bem, está tudo dentro de casa, né? Mais jovem. Mais jovem. Zezinho e Inês hoje tinham compromisso, tinham exames para fazer, então eles não puderam trazer aquele estudo de todos os sábados. Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Não é a sequência daquele estudo, mas é a palavra do Senhor que nós vamos compartilhar, tá bom? Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento que o Senhor nos concede de juntos podermos compartilhar um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que cada um que estiver ouvindo, Senhor, também seja tocado e ministrado pelo Teu Espírito Santo. Esta é a finalidade, ó Pai, de compartilharmos esses trechos da palavra. Que o Senhor ministre aos corações, que não sejamos nós, mas que o Teu Espírito Santo, através de nós, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Título que nós pegamos para a meditação desta noite, a melhor herança de família. Todo mundo gosta de receber uma herança, não gosta? Todo mundo gosta de receber uma herança. Talvez você já tenha recebido alguma herança, ou talvez ainda você, que é mais jovem, ainda não recebeu uma herança. Mas todos nós, né, gostamos de receber uma herança. Pode ser uma casa. Pode ser uma casa, um carro. Dinheiro. Um objeto. Um objeto até. Eu recebi um objeto. Uma tesoura. Essa tesoura eu ganhei da minha avó paterna. Ela tem mais de 100 anos. A minha avó costurava calças e camisas de homem, para homem. E ela morava na minha casa, quando eu era solteira. E ela sempre pegava a tesoura quando eu estava costurando e ela falava assim: puxa, essa tesoura já tem tantos anos, essa tesoura já cortou tantas roupas. E eu ficava ouvindo, e ela teve que fazer isso porque ela ficou viúva muito cedo, com 4 filhos. E tinha que trabalhar muito por causa dos filhos. E eu falei assim: mas vó, essa tesoura sempre foi preta? Ela falou: não, ela era prateada, mas de tanto uso ela ficou desgastada e ficou pretinha. E como eu ouvia sempre, eu falei um dia para ela: vó, me deixa de herança essa tesoura quando a senhora morrer? Ela falou: é sua. Ainda me perguntou por que eu queria, tudo. Ela fez: é sua. Anos depois ela foi morar com a filha, com a minha tia. E depois um dia ela veio nos visitar, numa das visitas, ela trouxe essa tesoura embrulhadinha. É a minha herança. É importante para mim, é significativa. Não corta tão bem, porque eu cortei material para a igreja, que era muito grosso, e aí estragou. Mas eu amo essa tesoura, porque me faz lembrar minha avó. São coisas materiais que nos trazem lembranças, né? Isso é importante a gente valorizar, não pelo valor monetário, mas pelo que significa isso, né? E herança é uma coisa gostosa, porque ela lembra a pessoa. Qualquer coisa. Fotos, eu tenho fotos dos meus pais, não é? E isso é a minha herança. Eu acho isso importante. E o que você mais valoriza em uma herança? O que é que você pensa aí que você gostaria de receber? O que você mais valoriza numa herança? A maior herança que eu recebi, e você também, foi Jesus. Foram os meus pais nos levarem a Jesus. Os 3 filhos ficaram firmes no Senhor, porque os meus pais nos conduziram no caminho do Senhor. Eles nos levaram à igreja e nos ensinaram que só havia um caminho. Só através de Jesus nós poderíamos ir a Deus. E mais uma coisa, foi o meu pai que ganhou a mãe dele para Jesus. Que coisa. A minha avó está com Jesus, porque ela foi salva. Ela aceitou Jesus como seu salvador quando eu era menina ainda. Eu não lembro desse dia, mas o meu pai me contou que ele que levou a mãe dele a Jesus. A obra maravilhosa que Jesus fez na cruz é tão preciosa, porque às vezes os pais ganham os filhos, às vezes os filhos ganham os pais. Na realidade, não são nem pais e nem filhos que ganham. Quem toca é o Espírito Santo, não é? Então, cabe a nós sempre pensarmos nisso, que Deus tem um momento certo para alcançar um coração. Então, é muito importante nós falarmos do amor dele,
falarmos da preciosidade que é esta herança guardada lá nos céus para nós, que é a eternidade com Deus. Isto pode ser roubado. Pode. Dinheiro pode ser roubado. Casa pode ser perdida. Que a pessoa pode fazer maus investimentos e perder tudo que tem. Mas a salvação não. A salvação ninguém tira, Só- né? A não ser, vamos lembrar que a bem, pessoa deixe. se abandonar os caminhos do Senhor, não é uma vez salvo, sempre salvo, como eu já falei várias vezes. Não, uma vez salvo, permanecendo salvo, fiel no Senhor, orando, buscando, se alimentando da palavra, e aí você tem uma herança garantida. E a gente sabe até que, até na mídia já saiu tantas reportagens a respeito de pessoas que ganharam fortunas e fortunas e depois perderam tudo. Quer dizer, ganharam de herança até, e nós conhecemos até casos na nossa família que ganharam de herança e depois perderam tudo. O irmão da minha avó. O irmão desta mesma avó que deu essa tesoura para a pastora Cidinha. Então, nós temos que entender que nós temos que trabalhar nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos parentes, aquela herança que eles jamais vão perder. Eles têm que entender as coisas materiais aqui são passageiras, né? Você pode usufruir por um determinado tempo, mas a eternidade é garantida por todo o tempo, séculos e séculos, milênios e milênios. Então nós temos que entender e valorizar o que o Senhor espera para cada um de nós, o que o Senhor tem para cada um de nós. Uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível. Não se desvaloriza, não se destrói, não se enferruja, não é? Verdade. Não estraga. E a prioridade dos pais deve ser levar os filhos ao Senhor, aos pés do Senhor. Como os nossos pais tiveram essa preocupação, eu tinha 9 anos, ela tinha um pouco mais de 2 anos, e a gente de lá para cá só temos bênçãos, porque temos sim que batalhar pela nossa salvação todos os dias, buscar a fidelidade no Senhor, se envolvendo nas coisas do Senhor, mas a paz, a alegria e os nossos pais, a tranquilidade que eles tiveram, pastor Pedro e a pastora Ana, com os 3 filhos, não tiveram uma dor de cabeça, ninguém se envolveu com coisas erradas. Eu e meu irmão, eu sou pastor pela misericórdia do Senhor, o meu irmão também é pastor, os 2 filhos do meu irmão, os 2 sobrinhos meus, são pastores, os netos do meu irmão, alguns já estão envolvidos, tocando na casa do Senhor, trabalhando. Então, esta é herança de tranquilidade, de paz, que você, pai e mãe, se souber a importância de levar o seu filho aos caminhos do Senhor. Eu sei que todo pai, toda mãe deseja o melhor para os seus filhos. Às vezes, os filhos, quando pegam uma certa idade, a gente não tem mais como influenciar, né? Mas sempre você, pai e mãe, deve falar. Como pastor, por que a gente prega? Por que a gente sempre está orientando, mostrando erros, mostrando o perigo de cometer aquele pecado? Porque a gente ama, a gente sabe que aquilo que a palavra afirma, se a gente se enveredar por um caminho torto, um caminho errado, consequências sérias vão acontecer lá na frente. Então a gente que teve a bênção de ser criado nos caminhos do Senhor, então a gente valoriza muito isso. Sabe que meu pai trabalhava, não podia ficar muito tempo com a gente, mas a minha mãe ficava o tempo todo falando, o tempo todo ensinando. Valorizava as coisas, os 2 valorizavam muito as coisas de Deus. E eles não faziam para os outros verem. Era uma constante na nossa casa. Então a gente aprendeu e por isso ficou firme. A Bíblia, quando fala em Provérbios 22:6, na versão corrigida, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Se for bem ensinado, a criança pode até, quando cresce, pode tomar algumas atitudes erradas, pode se rebelar e falar não quero mais, mas aquela sementinha fica. E eu vi muitas pessoas depois voltarem e ficarem firmes no Senhor. Mas se não for bem ensinado, se for só só para mostrar para os outros, eu mostro para os outros que eu sou uma cristã fiel, mas em casa eu não dou um bom exemplo. E a criança vê, né? A criança não é boba. Ela observa tudo. Observa e aquilo que a pastora Cidinha falou, que você conhece essa referência também, está em Deuteronômio 6, de 6 a 7, ele fala assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno
estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você pode imaginar a preciosidade de você, logo pela manhã, compartilhar um trecho, ler, ter um momento devocional. Ah, mas não dá tempo, meu filho sai, meu marido sai. Mas dá tempo de pelo menos um versículo, enquanto está tomando café, mencionar. Porque seria a meditação daquele dia. Claro que um versículo, às vezes você pode ouvir, né, a palavra de Deus no ônibus, você está indo pelo ônibus ao trabalho, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Então, aquilo que a palavra está recomendando, que o que a pastora Cidinha falou há pouco, meus pais faziam a mesma coisa, falavam sempre de experiências que eles tinham e também da palavra de Deus, daquilo que eles aprendiam. Eu logo cedo, meu pai, nós nos convertemos em 64, em 65, se eu não me engano, ele foi fazer o Instituto Teológico. Ele chegava em casa e ele contava as aulas que ele tinha. Então ele compartilhava isso na mesa, assim, do almoço, da janta, e a gente tinha aqueles momentos separados de ouvir a palavra. E ele aplicava isso na vida dele, quando ele não era um servo de Deus, e quantas coisas que aconteceram na vida dele que trouxeram consequências. Na minha casa era assim. Cada vez que eu ia fazer uma prova, a minha mãe, que estava em casa, chamava os meus irmãos e oravam por mim, porque eu ficava muito nervosa, eu sempre fiquei nervosa com prova. Então ela sentava comigo, orava por mim, a minha irmã, o meu irmãozinho, que era pequenininho, orava, eu ia fazer a prova. Quando eu chegava, a primeira coisa, como você foi? Eu tinha que contar. E a minha mãe sempre falava, você faz sua parte e o Senhor vai te abençoar. Eu tinha que estudar, não tinha desculpa não, eu tinha que estudar. Ali em casa era rígido mesmo. E minha mãe cobrava. Outra coisa era assim, você está andando com essa pessoa faz isto de errado, que era colega de escola, que não tinha Jesus. E fazia coisas erradas. Se envolvia com más companhias, né? Muitas vezes. Mas ela era da minha classe, da minha equipe. Sim. Pegava o ônibus junto, nós íamos juntas, voltávamos juntas. Não tinha como, era o mesmo horário, né? Que nós pegávamos o ônibus, aquele ônibus bonzinho, que só vinha de hora em hora. Então nós tínhamos que ir juntas. E a minha mãe falava assim, lembra daquele ditado, com quem andas, dir-te-ei com quem tu és. Né? Eu tinha que olhar com quem eu andava, porque eu ia ficar igual. Então toma cuidado, não fique igual, porque eu sei que ela faz isto, e isso eu não quero para sua vida, porque vai te acontecer assim. Minha mãe sempre falava. E o meu pai também era de conversar com a gente, de sentar, de colocar no colo e cantar músicas e contar as experiências dele. Minha mãe também. Isso foi muito importante para a minha vida. Foi muito gostoso ouvir as histórias dos meus pais na infância. E a formação do caráter, né? Você tinha com criança ainda, eu já um pouquinho com 9 anos, mas também estava sendo formado. E a participação dos pais é fundamental na orientação, no temor. Meu pai sempre falava, você tem que trabalhar, você tem que ser uma pessoa de bem, você não vai ficar vivendo em bares, bebendo com essas companhias, lá sai tiroteio, sai brigas, e você não precisa se envolver com isso, porque ele também não se envolveu com isso quando jovem. Então ele tinha experiências que ele podia compartilhar, mas ele tinha colegas que tinham se envolvido e tinham tido problemas, alguns até foram esfaqueados e tudo mais, porque ele trabalhava na oficina consertando carros, funileiro, e muitas das informações ele recebia ali na oficina. Então ele compartilhava com a gente em casa, pensando, se preocupando no futuro. Mas quando ele começou a fazer o Instituto Teológico, ele compartilhava as experiências de aula e também da palavra de Deus. E era importante. E também a escola bíblica, tanto a pastora Cidinha quanto eu, pra minha vida. Nós aprendemos muito. Foi uma grande bênção para minha vida. Pais, não deixem de investir nos seus filhos. Na vida espiritual. Na vida espiritual, nos seus filhos. É tranquilidade, eu falo sempre lá na igreja, é tranquilidade para o futuro. Não só no estudo. O estudo é muito importante. Claro que é muito importante. Tem que incentivar, sim, a estudar, a ter um bom caráter, a agir corretamente, mas também na parte espiritual, de estudar a Bíblia,
Porque teve um tempo que lá dentro de mim veio uma rebeldia. Eu fiquei rebelde lá dentro. Só que em casa eu não podia falar não, porque meu pai era linha dura. Mas eu tinha vontade de me rebelar. E o que me segurou foi o conhecimento de Deus. E o envolvimento também na casa de Deus, né? Eu sabia que aquilo era errado, que eu estaria pecando, que aquilo estava errado. Então, aquilo me segurou, me sustentou. Mas uma coisa que eu quero lembrar, que eu acho que é útil, meu pai não comentava só coisas boas. Também ele comentava os erros dele. Erros que ele tinha feito e as consequências dos erros profissionalmente. Eu entrei os meus amigos, vamos fazer, como é que fala? Sociedade? Não. Quando para de trabalhar, que todo mundo para de trabalhar, greve. Entra na greve, Siloto. E meu pai entrou, e aí meu pai perdeu o emprego. Então ele ensinava pra gente todas as coisas boas que ele tinha feito de bom e o que ele tinha feito de mal. E aquilo era bom pra gente, ele ensinava de uma maneira que não diminuía. Sempre mencionava aquilo que a palavra dava o respaldo, as orientações. A palavra de Deus tem todas as orientações. Às vezes você não teve o privilégio, como pela misericórdia do Senhor, eu e a pastora Cidinha tivemos, de crescer ainda jovens no caminho do Senhor. Talvez você tenha vindo após um tempo e talvez tenha tido experiências amargas, mas você foi resgatado pelo Senhor. Então passe isso para outras pessoas, para os filhos, para sobrinhos, para as pessoas que convivem com você. Isso trouxe paz para a nossa vida. Nós ficamos livres de muitas encrencas. Eu lembro das minhas amigas sofrendo as consequências. Foram difíceis e a gente foi abençoado, porque não entramos naquelas enrascadas. Exatamente. Que muitos dos nossos colegas de escola entraram. E às vezes até de igreja, né? Você estará fazendo um bem incalculável a eles. Não tem medida isso, isso é muito importante. Se você quer deixar um futuro tranquilo para os seus filhos, realmente invista na parte espiritual. Vai ser tranquilo para eles e para você principalmente. Sim. Não vai se envolver com drogas, não vai se envolver com más companhias, não vai roubar, não vai defraudar ninguém, ele vai ter o temor do Senhor. Lá na Bíblia, um dos versículos lá em Salmo 119 fala: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra. Ou seja, como é que ele pode ter uma vida íntegra? Conforme a palavra orienta. E se isso aí estiver guardado no seu coração, como o outro versículo fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, realmente o temor do Senhor vai fazer com que o jovem, o adulto, até a pessoa de mais idade, não cometa erros, não defraude ninguém, não venha fazer coisas que possam ter consequências desagradáveis. E vai ser um bom filho na velhice do pai. Não tenha dúvida. Não vai abandonar, ele tem temor a Deus. Exatamente. Ele sabe que ele deve agir de maneira correta, porque virão bênçãos para a vida dele. Então, o pai, mesmo na velhice, vai ser amparado. Com certeza. É muito importante isso. E tem também um versículo em Colossenses 3:21 que fala assim: pais, não irritem a seus filhos, para que eles não se desanimem. É assim, é expor o filho. Às vezes um exemplo, na família até, expor o filho de um problema que ele fez, ou pegar uma foto, né, que ele não gosta, porque a carinha dele não estava bonito, que ele está todo despenteado. Eu lembro que eu tinha uma foto de calção, e o calção era maior do que eu, e aquela foto era ridícula, e eu estava lá na praia com os meus primos, e todo mundo me caçoava daquela foto, porque aquele calção era maior do que eu. Então, às vezes, os pais querendo, né, coisa boba, mas querendo, olha que legal isso, mas o filho, aquilo está... Para adolescente... Para adolescente, principalmente, é muito né? complicado. Então, a Bíblia é tão rica. Pais, não irritem a seus filhos para que eles não se desanimem. Falar coisas assim, você é burro, você não consegue... Olha, tudo que você faz está errado. Né? Exatamente. Essas coisas irritam os filhos, causam uma amargura, uma mágoa muito grande. Não façam isso. Não vão conseguir nada. Porque por mal não conseguem. Meu pai falava que se tivesse uma limonada, né, se a vida fosse amarga, fosse limão... Azeda, coloca o açúcar e torna ela agradável, né? E aí também o pai, a mãe, às vezes essa modernidade de hoje, né? Nós somos de uma geração
tem que obedecer mesmo, né? Mas nós temos colegas, daqui a pouco nós vamos mencionar, que também não obedeceram. Mas muitas vezes os pais têm receio de chamar a atenção, de repreender, de mostrar o erro. E a Bíblia deixa bem claro aqui, está lá em Provérbios 13, 24, esse é um de muitos dos versículos que falam sobre disciplina. E ele fala assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ou seja, não tenha medo de castigar aqui, não é pegar vara e bater. Você pode tirar algo que lhe custe, né? Se é uma criança, um videogame, uma televisão, um celular, algo que aquilo vai pesar mais e explicar por que ela está privada daquele objeto, por daquela um atividade. Tempo, né? Por um tempo, não é um tempo, não faça um tempo muito grande. Claro, mostrando. Uma coisa que dá para você cumprir. O que não pode, um erro grave dos pais, que a gente já estudou para dar aula. Você não pode falar não e depois voltar atrás. Se você disser não, você tem que manter aquele não. Então não fala assim, você vai ficar um mês sem TV. Olha, e depois, tudo bem, não. Você vai ficar 2 dias sem TV. Ou 2 dias sem videogame. E você vai vendo. E peça direção à sabedoria do Senhor, não é? A melhor coisa. Não existe um padrão, não existe. A Bíblia sempre deixa muitos versículos, muitas orientações, porque na hora o Espírito Santo vai te capacitar. E às vezes precisa sim, meu pai falava, né? Um tapinha lá na Zona Sul, porque às vezes a criança precisa ter lá um tapinha assim. E hoje essa modernidade fala que não se pode encostar a mão. Não, a Bíblia ensina correção. Não é espancar ninguém não, mas é corrigir para que a criança saiba que tem uma penalidade, tem uma punição com relação ao erro. Porque você quer que teu filho seja uma pessoa de bem, que não seja um ladrão no dia de amanhã, ele tem que saber que ele tem que obedecer, ele tem que entender que existe o certo e o errado também. Hoje parece que tudo é permissível, né? Tudo é permitido, tudo pode ser feito e não há punição. Não, a Bíblia fala, se você ama, você corrige. Por que você corrige? Porque você ama, porque você quer o bem. Então é bem Agora, interessante. Primeiro fale, depois tira alguma coisa que quer, que a criança gosta muito, o adolescente, o jovem, porque não precisa muitas vezes bater. Tem criança que você conversando, e eu acho que quando é uma conversa assim séria, é olho no olho, é explicar bem por quê. Olha, estou fazendo isto por causa disto. Então, quando explica bem, aquilo entra e dói. Não precisa nem bater. Sim. Então, tenha a sabedoria do Senhor. Precisa ter a consciência, a criança precisa ter a consciência por que está sendo aplicado aquela punição ou aquela disciplina. Ela tem que entender, não é tirar por tirar. Aí sim você vai irritar o seu filho, bom, a Bíblia fala para você não fazer isso, e vai deixar ele revoltado. E se for bater, né, o lugar certo é o bumbum, né? Mas isto é para educar e não para tirar a sua raiva, o seu nervosismo. Desabafar na criança. Isto não pode. Não pode. Sabe? Machucar, não. Quantos casos a gente ouve na televisão de espancamento de crianças? Isso é pecado. O que é isso? E vai ser pecado. O Senhor quer que corrija, mas não que machuque. A Bíblia está falando de disciplina. É uma coisa que é proveitosa para o bem daquela criança e para o próprio futuro de ensino, desta criança. Então, é disciplinar, né? E muitas vezes não precisa disso. Não é necessário. Se o pai for muito sábio, ele não vai precisar. A Bíblia fala lá em Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então, quando a gente disciplina, vai ter paz lá. Eles vão se lembrar dessa disciplina, do jeito que você aplicou lá na frente. E eles vão pensar, poxa, meu pai, minha mãe, eles aplicaram uma disciplina, eu aprendi e agora eu estou aplicando também nos meus filhos. Quantas vezes a gente aconselha pessoas e que falam, nossa, aquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, o quanto eu vejo que é importante hoje na educação dos meus filhos. Por quê? Quando a gente recebe a disciplina, no momento ela não é agradável, a própria palavra fala isso, mas depois a gente é conscientizado que aquilo foi para o nosso próprio bem. E a criança precisa saber disso, o jovem precisa saber disso, o adolescente precisa saber disso.
E ele vai dar valor, se não no momento, depois ele vai dar valor, com certeza, e aquilo vai ser benéfico para a vida, né, espiritual dele e a vida normal que ele vai enfrentar no seu dia a dia. E livra o jovem e o adolescente de entrar em enrascadas, não é? Com certeza. Quando você ensina seu filho, traz paz para a vida deles e evita que ele se entre em enrascadas, em problemas, em consequências perigosas, difíceis, né? Então, é uma coisa também que o Senhor me fez lembrar agora. Eu lembro de ficar, assim, discutindo com a minha mãe, né? Puxa, mãe, a senhora não deixa nada. Mas lá dentro eu estava satisfeita. Porque ela tinha falado assim, estou fazendo isso para o seu bem. é o Porque zelo, eu te amo. o zelo dos E um pais. dia você pode não compreender agora, mas um dia você vai compreender. Ah, eu vi muito essa frase. Eu vi muito. Mas quando ela falou isso, eu não falei, ah, não, a senhora tá certa, não, tá certa, e fui pro meu quarto. Não, eu fui reclamando. Sim. E lá dentro de mim eu estava satisfeita. Que coisa incrível como os pais sofrem, né? Porque às vezes os filhos falam uma coisa, mas não é aquilo que eles estão sentindo. Mas eles ficam lá batendo o pé, porque eles querem mostrar que eles estão com a razão. É verdade. A gente, principalmente a fase, né? Sim, Aquela fase difícil. aquela fase difícil. Ah, meu pai é adolescência. careta, meu pai é careta, meu pai não está por dentro das coisas. Não, teu pai tem experiência, tua mãe tem experiência de vida. Absorva essas experiências Sim. e saiba que eles querem, depois de Deus, os pais são os que mais amam e querem o seu bem, né? O filho aí, nós filhos. Então, é importante a gente se lembrar disso. Não é, a correção não é para o mal, é para o bem. Uma vez eu já era um pouquinho antes de casar, uns 2 anos antes de casar, tinha meu carro e tudo, e eu respondi para minha mãe. Eu nunca respondi para os meus pais, eu respondi para minha mãe. Eu peguei o carro, saí, não sei para onde eu fui, eu estava lá na rua de baixo, o Espírito Santo tocou, volta, vai lá e pede perdão. Voltei, subi lá e minha mãe não tinha guardado tanto aquela, né? Mas aquilo me pegou tanto no coração que eu voltei lá, fui lá, abracei. Minha mãe era baixinha, tamanho, acho que era menor do que a pastora Ana. E eu peguei ela no colo e brinquei com ela, mas a gente tem que corrigir na hora. O Espírito Santo tocou, volta, não deixa aquela mágoa, tanto pais para filhos, filhos para pais, não deixa aquela mágoa, acerte logo as coisas, porque num momento, né, impulsivo a gente pode falar, agir de uma forma, responder, mas o Espírito Santo, se você tem o temor a Deus, aí faz toda a diferença, o Espírito Santo vai te tocar, aí você vai, opa, vamos consertar já, para que aquela mágoa, aquela raiz de amargura não cresça e que haja conflito nas famílias, dissensões, brigas, né? Hoje de manhã, na nossa reunião com os homens, o Dedé, lá de Natal, falou que saiu em toda a cidade lá, 2 irmãos, morreu os pais, eles foram dividir a herança, se encontraram numa fazenda e eles não se davam, um puxou a arma e matou o outro. Para dividir a herança, um acabou matando o outro na frente de tanta gente, porque aquela mágoa, aquela raiz, aquele rancor, e às vezes isso é cultivado dentro das 4 paredes, lá com os pais e os filhos. Precisamos ter cuidado com isso, não deixar alimentar essa mágoa, mas conserte, e o Espírito Santo vai fazer esta obra nos corações, com certeza. Provérbios 27, lê aqui. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Eu penso numa coisa, um pai que é justo, que é honesto, que vive de maneira íntegra, os filhos são mais felizes. Eles sentem segurança. Verdade, verdade. Não é? Com certeza. Mais uma coisa que eu lembrei, como professor, eu vi isso acontecer. Quando os pais brigam, os filhos sentem uma insegurança. Reflete totalmente. Muito na sala de aula. Parece que cria um bloqueio na mente da criança. Ela não consegue aprender. Quando ele vê problema na casa, tem gente lá batendo, cobrando, e o pai é caloteiro, a mãe, aquela criança sente insegurança também. Então, um pai íntegro, que age de maneira íntegra em todos os sentidos. Ele não tem outra, ele é trabalhador, ele pode ganhar pouco, porque meu pai ganhava pouco, mas eles tinham muita sabedoria para administrar aquele pouquinho, e com Deus, especialmente por Deus, né? Nós conseguíamos fazer as coisas, conseguíamos estudar e tudo, e vivemos com dignidade, mas
Quando a pessoa não tem isto, dá uma insegurança para os filhos, e aí os filhos não conseguem ser tudo o que poderiam ser. Vão mal na escola. Bloqueiam, né? Bloqueia, não consegue não estudar. aproveitam o tempo que seria o tempo do desenvolvimento deles. Eles têm um retardo nesta parte do desenvolvimento. E isso é prejudicial. Olha como é importante a gente analisar essas coisas. Sabe por que a gente fez toda esta mensagem, compartilhando com você? Nós estávamos essa semana lembrando dos nossos amigos. Eu colegas, levantei, colegas mas nossos. na cama ainda, o Senhor me fez lembrar alguns amigos para a gente orar. Eu sei que eles estão longe do Senhor. Eles cresceram com a gente, Nos caminhos eu já do conhecia Senhor. até antes, e depois os dois se casaram, 2 colegas nossos, e foram da igreja, e foi muito triste, porque eles saíram, eles deixaram tudo, e os filhos não foram criados no caminho do Senhor. Isso é um caso, mas nós mencionamos Mas tem outros. vários casos Sim. de colegas nossos de adolescência, de juventude. E o Senhor me fez lembrar para nós orarmos. Aí nós levantamos, E oramos por eles. A gente perdeu e aí o contato. começamos a falar, né? Lembra disto, aquilo. E aí o Senhor fez a gente meditar nessas coisas e fomos procurar versículos. E é para vocês, para que isso não aconteça com vocês. Porque eles tiveram a mesma formação bíblica que a gente. Sim, Eles frequentaram a escola dominical como nós frequentamos, lá na sede. Todos eles que nós estamos mencionando aqui, muitos deles que hoje estão longe, nós perdemos até contato de alguns, tiveram a mesma formação espiritual, o mesmo cuidado, mas dentro da casa, aí é que a gente não sabe. Talvez não tenham tido uma informação como nós tivemos o privilégio de ter pais preocupados. A mãe cristã e o pai não era. Então, isso fez muita diferença. É verdade. Então, vamos valorizar, né? Você, filho que está me ouvindo, valorize as instruções, as recomendações, as orações que os seus pais fazem por você, porque é muito importante depender do Senhor para todas as coisas e também ter pais preocupados, que oram, que corrigem, que falam, pais que se omitem, estão adiando problemas. Mas quando a gente ouve um pai que quer participar da sua vida, que se interessa por você, quer saber como é que foi o teu dia, quer saber como são as suas amizades, ou com quem você anda, ou quero ver os seus amigos aqui em casa para conhecer e se preocupar, para poder dar opinião. Olha, essa pessoa não é uma companhia que você deve, como foi dito aqui. Então é importante você, filho, saber que aquilo que seu pai está fazendo ou está se preocupando é porque ele quer o teu bem. E então dê ouvidos, né? E hoje os filhos dessa pessoa que eu mencionei nem querem saber. Não querem saber, estão distantes. Ela ainda comentou assim, eles não estão nem aí, então que triste. E também é muito importante o filho, a pessoa, o jovem, se envolver no trabalho da casa do Senhor, né? Nós temos o privilégio... Isso segura o jovem. Nós temos o privilégio lá na nossa igreja de ver muitos jovens que nasceram ali, que cresceram ali e estão hoje envolvidos na obra do Senhor. Eu sempre falo isso lá com muita alegria para a glória do Senhor, porque é o que segura, é o que sustenta. Mas ele tem o tempo de estudo, ele tem o tempo de trabalho, mas ele tem também, acha tempo também de louvar ao Senhor, de se envolver com os grupos, de participar das atividades da igreja. Estas são boas amizades. Então, pastor Pedro falava sempre assim, deixa um professor da escola bíblica adotar o seu filho antes que um traficante o adote. Mas ele falava isso com muita sabedoria, porque dentro da casa do Senhor nós vamos ter bons amigos, vamos ter amigos que têm a mesma fé, né? Que compartilham das mesmas experiências da palavra, que têm experiências que possam ajudar uns aos outros, mas são amizades sadias, amizades boas. E quando a gente sai, porque a gente também convive com esse mundo, a gente sabe separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E a palavra nos ensina, tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém fazer. E só o discernimento do Espírito Santo nos mostra o que não convém fazer. Amém? Agora, bem rápido, deveres dos filhos, vamos comentar só 3 versículos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver bem? Quer viver mais tempo? Filho, isso é para todas as idades, porque eu sou filha.
Agora, meus pais já não estão vivos, mas sou filha. Ele também, todo mundo é filho. Enquanto os nossos pais eram vivos, nós os honramos. Sim. E hoje, grande bênção. Sim. A gente tem uma alegria de saber que eles bênçãos. estão com o Senhor, mas que no tempo em que tínhamos eles aqui conosco, a gente pôde honrar, pôde cuidar deles, cuidamos muito dos nossos pais. Eu glorifico a Deus porque foi uma oportunidade. Sim. E Deus hoje nos traz alegria. E é garantia de bênçãos para a nossa vida. Futuro. Então eu sei que eu vou ser abençoada. É isso que a gente tem que pensar. E além de honrar, os filhos devem obedecer. Honrar é uma coisa, obedecer é outra. Então, Efésios 6, de 1 a 3, fala: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, obedecer, especialmente quando é criança, adolescente, jovem, está debaixo da autoridade dos pais, tem que obedecer. Depois está casado. Se o pai manda fazer uma coisa errada, é lógico que a gente não deve fazer. Olha, né? Que tem pai, tem tudo quanto é pai neste mundo. Claro. Mas, geralmente, os bons pais querem coisas boas. Até um pouquinho antes de meu pai falecer, eu ouvia muitas experiências dele e ele ainda me orientava em muitas coisas. Então, não há tempo, todo o tempo, os pais estando vivos, eles têm uma participação, sim, de orientação. Mesmo a gente sendo casado, tendo a nossa família, claro que uma orientação de um pai é uma orientação sábia para o teu bem. É muito importante ouvir e obedecer, né? Agora, tem pais inconsequentes, claro que temos de tudo. Então, nós temos que saber separar as coisas. Quando o pai não tem temor a Deus e quer até tirar os filhos dos caminhos do Senhor, aí entra o Espírito Santo para te dar o discernimento. Não, esta recomendação, essa atitude não é aquilo que vai agradar ao Senhor. Se quer que o filho faça alguma coisa errada, né? Infelizmente, existem pais assim, não era para ter, mas tem. E aí, terminando, Provérbios 4:1 diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e estejam atentos e obterão discernimento. Quando a gente ouve atentamente a instrução dos pais, o Senhor nos dá discernimento. Eles têm palavras sábias, eles têm experiência de vida. Então, são bênçãos na nossa vida. Agradeça a Deus pelo seu pai, pela sua mãe. Agradeça ao Senhor pelos ensinos que você recebeu, por aquilo que você hoje está colocando em prática, que você lembra com muito carinho, com muito amor. Eu posso falar isso com experiência própria, a pastora Cidinha também. Então, é com muita alegria que muitas das coisas que a gente compartilha hoje, porque nós recebemos. É uma herança preciosa, né? Sim. Primeira herança maravilhosa. A melhor herança. Primeira herança é Jesus. E depois, essas experiências de vida que um pai tem para compartilhar com seu filho, porque ele tem zelo, ele tem amor, ele quer o melhor. E o nosso Pai maior deixou as instruções. Olha esse versículo, então, que o pastor acabou de mencionar. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, o Pai Celeste. Estejam atentos e obterão discernimento. As instruções que estão aqui são as melhores. Sempre. Este pai não falha. Este pai nunca falhou. E ele nos quer ensinar. O nosso bem. Todo dia tem que olhar essas instruções para não dar cabeçada e não fazer coisas erradas. Espero que o Senhor tenha falado com você. Lembrando só, antes de nós orarmos, amanhã, às 9 da manhã, nós temos o nosso culto presencial lá na igreja, 9 horas. E temos lá o álcool gel, os bancos com distanciamento, vá com máscara, sem máscara não você sabe pode. Que nós temos dificuldades, porque o protocolo que a prefeitura colocou, liberando, é com máscaras. Então, por favor, vá com máscara. Como foi domingo passado, foi maravilhoso. O culto terminou 10h30 e foi uma grande bênção. Então, não deixe de participar. Você que pode participar, eu espero você lá. Nós Quem esperamos. É do grupo de risco, não pode. Se está com febre, não pode, fique em não casa, fique. se cuide, nós estaremos orando. Sim. Mencione lá se você está com alguma enfermidade, você fará parte daquela lista de intercessão que nós estamos clamando ao Senhor todos os dias, tá bom? Curva sua cabeça agora. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor, através do Espírito Santo, continue falando e ministrando nos corações, porque não somos nós, Senhor, estamos aqui somente, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa falar, que possa dar sabedoria aos pais, que possa dar também amor
e compreensão aos filhos para que entendam e recebam com carinho as instruções que os seus pais estão passando, estão dando porque amam, e a tua palavra assim afirma. Nós temos que corrigir porque amamos, porque queremos o bem. Então, Senhor, esteja abençoando as famílias, os pais e também os filhos e toda a família de uma forma geral, Senhor, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida deles. Também te peço sobre toda aquela lista que está mencionada ali, Senhor, no WhatsApp, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão em casa se convalescendo, outros que precisam de libertação. Todos eles colocamos mais uma vez no teu altar, porque é o nosso dever de orarmos uns pelos outros, intercedermos e esperarmos com fé, com confiança que o Senhor é Deus que tem todo o poder. Dá-nos uma noite tranquila, de paz, de repouso, e amanhã, pela tua misericórdia, desperta-nos, Senhor, para juntos podermos estar na tua casa, te servindo e te adorando, com alegria, que o Senhor possa achar graça de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Agora você vai dar aquele abraço gostoso e dar um abraço apertado. Lá na igreja nós não estamos abraçando não, estamos olhando olho no olho, né? Um sorriso que a máscara esconde, mas estamos dando um sorriso também, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe, viu? Um abração. E amanhã, se Deus Boa quiser. noite.